Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje continua na carta aos Filipenses, agora no capítulo 2, versículo 4, e diz assim: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Enquanto os líderes religiosos da época eles se preocupavam com um comportamento exterior, com uma aparência exterior, Paulo acreditava que a unidade precisava passar por mudanças internas, para que as ações elas fossem verdadeiras e não forçadas ou impostas. Ou seja, as mudanças deveriam ser de dentro para fora. Jesus já tinha orientado isso, como no caso do jovem rico que guardava toda a lei, mas quando Jesus pede para que ele venda os seus bens e dê aos pobres, foi revelado que no seu coração existia um outro Deus que estava entronizado. O Deus do dinheiro reinava no coração daquele jovem. E ficou provado que aparentamos ser o que não somos. Nós somos sempre bons atores, nós sempre estamos fingindo alguma coisa. Até mesmo alguns sorrisos, eles disfarçam uma tristeza que está dentro de nós. Muitas vezes, a gente aparenta ser cristãos, e muitas vezes por dentro o nosso coração não está nada bem, não está bem com Deus. Como aquela figueira que Jesus passou e ela estava viçosa, verdinha, aparentava ter frutos e quando Jesus chegou lá não tinha nenhum fruto. E condenou aquela figueira justamente por ela aparentar. Nós temos que ter muito cuidado em viver uma vida de aparência, porque na hora dos conflitos a gente se revela e muitas vezes a unidade ela não consegue permanecer onde existem pessoas que estão vivendo apenas de fachada, mas por trás falam mal ou no seu coração abriga coisas ruins que na hora da discórdia coloca tudo para fora. Jesus, sabendo disso, Jesus que sonda os corações, ele deixou escrito assim, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Já no mesmo livro, em Mateus capítulo 12, 34, ele é bem duro ao dizer raça de víboras. Como podem vocês ser maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. É nos conflitos que a gente vê algumas pessoas dizendo coisas que elas não diriam em um tempo de paz. O coração libera, acaba saindo e aí depois querem consertar dizendo foi sem querer, eu disse sem pensar. Mentira. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você já estava com aquilo dentro de você. A explosão da raiva liberou, tirou o teu filtro e aí você falou. Então não adianta dizer que foi sem querer, eu não deveria ter dito isso. Na verdade eu não penso dessa forma, saiu sem querer. Você pensa assim. Você pensa dessa forma, teu coração é ruim. Teu coração é mau e está guardando coisas más. Aí um dia isso vai explodir, porque nós somos tipo uma panela de pressão. A gente aguenta, mas chega uma hora que a gente explode. E por isso que nós precisamos de um coração novo. Precisamos ser transformados. Por isso que Paulo, nesse capítulo, ele começa dizendo que a gente precisa mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos mudar por dentro. Paulo estava preocupado com isso. Se a gente conseguir matar o eu, a gente consegue que Cristo viva dentro de nós. Então a fonte da unidade está na morte do eu. Para colocarmos o outro como superior a nós mesmos, ou como diz o versículo de hoje, cuidarmos do interesse do outro, isso só pode acontecer se eu matar o meu eu. Porque se eu deixar
eu estarei em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Não é natural do ser humano pensar no outro. A gente sempre vai pensar primeiro na gente. E essa coisa de colocar o nosso orgulho e egoísmo no bolso e servir é possível somente por um tempo. Mas no primeiro aborrecimento, a gente vira bicho. O orgulho e o egoísmo, eles precisam sair do bolso e ser lançado no lixo. Isso é fácil? Não. Isso é fácil? Não. Isso é espiritual. E coisas espirituais, só o Espírito Santo pode mudar. Você não consegue. Paulo dá essa solução ao dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito Santo dá. Quem dá? O Espírito Santo. Ele é o único que pode manter a unidade, manter pessoas diferentes no mesmo ambiente com o mesmo foco. Só o Espírito, nenhum ser humano nessa terra consegue. Nenhum ser humano nessa terra consegue mudar o seu eu. Nenhum ser humano nessa terra consegue tirar os seus vícios, tirar os seus traumas, mudar o seu DNA. Nenhum ser humano consegue. Você pode se esforçar. Por isso que os líderes religiosos, eles se preocupavam com o comportamento exterior. Eles fingiam, eles eram sepulcros caiados. Eles demonstravam piedade, aparência de piedade, mas por dentro, imundice. Por dentro, um ser humano terrível. Porque só o Espírito pode nos transformar, nos fazer uma nova criatura. Então não existe mudança interior sem o Espírito. Não existe unidade sem Espírito. Só o Espírito Santo pode matar o nosso eu e fazer com que Cristo viva em nós. Então, na tua casa só vai haver unidade se o Espírito Santo estiver. No teu trabalho só vai haver unidade se o Espírito Santo estiver. Na tua igreja só vai haver unidade se o Espírito Santo estiver. Porque o Espírito Santo é capaz de mudar o nosso interior. Esse que é o segredo. Porque fingir, a gente pode fingir por um tempo, mas chega um momento que a gente não aguenta mais. Sabe, a gente tolera fulano, aí vai aguentando fulano. Chega um momento que a gente diz, não tenho mais paciência. Não aguento mais ouvir esse homem, essa mulher. E aí a gente reage de alguma forma. Com o Espírito Santo, se nós temos o Espírito de Deus em nós, nós conseguimos amar pessoas que a gente não amaria naturalmente. Mas pelo Espírito de Deus que está em nós, nós conseguimos ver as pessoas como fruto do amor de Deus. São pessoas por quem Jesus deu a vida. Então, se eu tenho o Espírito, eu consigo amá-las. Mas sem o Espírito eu não consigo. Sem o Espírito eu não consigo me acalmar. É fruto do Espírito a paz. É fruto do Espírito a paz. Então, sem ele eu não consigo ter paz. Eu não consigo me aquietar. Eu não consigo amar. É fruto do Espírito amar. Eu não consigo ser fiel, porque a fidelidade é fruto do Espírito. Então, somente o Espírito para consertar o ser humano. Quer ver algo bem simples? Escutar alguém. Para que a discórdia não seja feita, a pessoa primeiro, ela vai expor a opinião dela, mas você está tão armado que você não deixa nem ela falar, você já está preparando na tua cabeça uma resposta para dar, para derrubar aquele pensamento daquela pessoa. E, no entanto, se você tivesse o Espírito Santo, você seria empático e você escutaria o que aquela pessoa quer dizer. Para que você entenda qual é a visão dela, mesmo que seja distorcida, mesmo que você não concorde, mas você precisa ouvir o que ela entendeu, como ela reagiu àquela ação, como ela entendeu aquele movimento. E depois de escutar, você poderia chegar e dizer assim, não foi bem assim, olha, quando eu falei isso, ou quando aconteceu isso, na verdade a intenção foi essa. Que pena que você compreendeu dessa forma, o que é que a gente pode fazer para que você não fique com essa impressão errada? Mas não, a gente já vai rebatendo, a gente já vai brigando, e aí a confusão está feita. Quando o esposo vai falar, a mulher se arma para derrubar todas as palavras dele, mas ele está expressando o que ele entendeu.
Da mesma forma, a mulher, quando vai falar alguma coisa, o marido, não, eu não quero saber, eu não quero escutar. E aí não há um acordo. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, elas conseguem ouvir o outro, ela consegue se compadecer do outro, ela consegue ter empatia e entender que nem todo mundo viu a cena da mesma forma. Às vezes um problema simples numa casa se torna uma briga e pode haver até uma separação. E era algo tão simples, mas que ninguém parou para dizer assim, mas por que a gente está brigando mesmo? Vamos tentar entender o que foi que aconteceu? Não, cada um quer ter razão, e essa maldita razão, que eu não sei porquê, todo mundo quer ter razão. O que é que a gente ganha tendo razão? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos transforme, que você esteja disposto a ser transformado, porque muitas vezes matar o eu não é fácil, sabe? Quando você tem razão, quando você tem argumentos de sobra, o inimigo fica soprando no teu ouvido, mas você está certo, você vai deixar, você vai ficar calado. Essa pessoa precisa ser colocada no lugar dela. Nós não estamos aqui para isso. Nós não viemos para vencer, nós viemos para viver. E para viver com as pessoas, a gente precisa aprender a amar como Jesus amou. Para ver um ladrão de impostos e amar, mesmo sabendo que ele tem uma vida totalmente torta. Ver uma prostituta cheia de demônios e amar. Sabe? Ver pessoas que iriam trair ele e mesmo assim amar. A maioria daquela multidão que estava ao redor de Jesus em busca de um milagre parecia que amava ele. Mas, no entanto, eles estavam ali somente pelo pão, pelos milagres e na esperança de que ele fosse um rei e desse a eles uma posição de importância. Mas aquela mesma multidão gritou, crucifica-o. E mesmo assim ele amou até o fim. Eu preciso desse Espírito de Jesus. E ele sabe que eu preciso disso, por isso que antes de ele ir embora, ele disse que nos daria esse poder do alto. Ele nos prometeu que pra gente, porque ele sabia que pra gente aguentar isso aqui tinha que ter o Espírito dele. E por isso ele disse, eu vou embora, porque se eu não for, o outro não vem. É melhor que eu vá. E realmente ele foi e o Espírito veio. E é por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Se não fosse o Espírito Santo, nós éramos bichos. Você vê essa violência no mundo, você vê pessoas derrubando umas às outras, uns matando os outros, uns buscando seus próprios interesses, outros vivendo na miséria. Uma violência absurda. Você consegue ver essa cena? Agora tira o Espírito Santo da terra e você vai ver o inferno nesse lugar. Então é graças ao Espírito que a gente ainda consegue amar, ainda consegue suportar, ainda consegue colocar os interesses do outro em primeiro lugar e ainda consegue, como Paulo pede, colocar o outro como superior. E só fazem isso pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. E esse Espírito conseguiu matar o nosso eu. Enquanto o Espírito estiver dentro de você, ele reina. Se ele sair por um minuto, o teu eu te destrói. Então vamos orar pedindo para... Não que Deus transforme a igreja, que Deus transforme a tua família, que Deus transforme as pessoas do teu trabalho. Vamos começar pedindo, Deus, me transforma através do teu Espírito Santo. Eu quero ser transformado. Eu quero amar eles do jeito que eles são. E eles serão transformados por tua atitude. Eles vão querer saber que espírito é esse que mudou a tua vida. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nessa nova manhã, nesse novo dia, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos.
Nós te pedimos, Espírito Santo, venha de novo sobre nós e nos transforme numa pessoa melhor. Mate o nosso eu, para que possamos fazer apenas a tua vontade. Perdoa as nossas faltas, perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós somos seletivos. Nós fazemos acepção de pessoas. Nós excluímos, deletamos, cancelamos algumas pessoas da nossa vida, porque nós não gostamos do jeito delas. Nós muitas vezes nos afastamos de outras. Nós brigamos constantemente com outras que não pensam como nós pensamos, e nós não queremos ser assim. Jesus, quando veio a essa terra, ele era o melhor, ele tinha os melhores pensamentos, no entanto, ele escutou, ele amou, ele entendeu as pessoas porque elas estavam vivendo daquela forma. Ele sabia que esse mundo é um mundo de pecado e que nós somos tentados 24 horas pelo inimigo. Não é fácil viver nessa terra. Todos nós estamos machucados, traumatizados, feridos de alguma forma. E por isso nós deveríamos olhar uns para os outros com compaixão, com pena, com misericórdia. E assim como o Senhor desejar a salvação de cada um deles, coloca esse amor no nosso coração, coloca a paz que precisamos para esperar o outro falar, para entender a visão do outro, acalma a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas melhores, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Obrigado por mais um dia. Fica conosco, não saia de perto, nem de dentro. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.